Bom dia, pessoalzinho lindo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Virgínia Tavares Cunha, psicóloga clínica, tentando levar um pouquinho de saúde mental a cada coraçãozinho que tá aí do outro lado, tentando fazer de uma forma diferente, levar um pouquinho de alento, um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, né? E um pouquinho de tranquilidade emocional, né? Em tudo que a gente está vivenciando nesses últimos tempos, né? Obrigada a todos que sempre participam que estão sempre ouvindo os meus vídeos ao vivo. Agradeço muito mesmo a presença de vocês, tá? E falar um pouquinho sobre o meu sumiço, né? A Psi tá um pouquinho sumida, tô com um probleminha de cólica renal. Mas dentro do contexto todo que eu tô vivendo, né? A cólica renal, ela é uma dos embates que eu estou vivendo, né? E eu queria falar um pouquinho disso, de como que a nossa saúde emocional afeta o nosso corpo, né? Pra quem não sabe, o meu paizinho, ele sofreu Covid, ele entrou no hospital no dia 26 de março, ele foi entubado no dia 1º de abril, hoje ele tá com a traqueostomia, mas desde então ele tá hospitalizado na UTI, né? E tem sido períodos de altos, baixos, né? Eu falo que a hospitalização de um ente querido, de uma pessoa que você, ama muito, ela é uma roda gigante, né? Um dia você chega lá, ele tá bem. No outro dia você chega lá e recebe a notícia de que ele não tá bem, né? Esse final de semana, ele tava progredindo dentro do quadro grave, ele tava progredindo, de que forma? Ele tava conseguindo melhorar a oxigenação, só que, infelizmente, ele teve uma sepsemia de sábado para domingo, ele ficou muito ruim, tendo que utilizar 100% do aparelho novamente, e regrediu tudo, voltou tudo. Então, tudo que ele ganhou nesses 2 meses de internação na UTI, ele perdeu. E aí, a gente tem que começar a procurar soluções práticas para vivenciar o momento, soluções práticas para auxiliar ele da melhor forma possível, né? E aí você vê o sofrimento da esposa dele, a Doralice, que adora, que é uma pessoa maravilhosa, sofrendo porque não pode visitar, porque tem mais de 60 anos, também tem algumas doenças já, então fica mais difícil dela conseguir ficar entrando na UTI. Então o revezamento tem sido um dia eu, um dia meu irmão, um dia eu, um dia meu irmão. E quando a gente entra lá dentro do MC, dentro do hospital, dentro da ala da UTI, a sua energia é toda sugada, porque passam corpos, pessoas que estão falecendo na sua frente, e você só reza pra não ser seu pai, né? O que pode ser também, né? Então, esse medo de perdê-lo, esse medo tem provocado muita cólica renal, né? A gente fala que o medo, ele é uma energia muito ligada aos rins, quando eu tenho medo de alguma coisa, né? Então, o meu se liga muito aos rins, então eu tenho bastante cólica renal quando eu tô passando por uma situação de medo. Isso é legal a gente interpretar, porque muitas vezes as pessoas, elas não têm essa noção de que o que elas estão passando emocionalmente agridem o corpo dela fisicamente, né? E você fica sem cabeça pra tudo, você fica sem cabeça pra responder as pessoas, você fica sem cabeça pra conversar com os outros. Eu falo que eu tô numa situação de como se eu tivesse suspensa no ar, né? E que isso tudo fosse um filme que vai passar, né? Que vai parar, que vai acabar. As unhas estão comidas, tá vendo? O psicólogo também é gente, viu? A gente dá crise de ansiedade, a gente passa mal. E eu queria mostrar que a gente é ser humano, tá? A gente é ser humano.
Eu sei que as pessoas falam, fica forte, você tem que ser forte agora. Tem horas que não dá, né? Ainda mais que ele é o grande amor da minha vida. Ele foi a pessoa que... Ele é a pessoa que tá vivo, graças a Deus. Ele é a pessoa que me sustenta em todos os momentos. E em todo momento que eu falava pai, paizinho, que é o que eu sempre chamei ele de paizinho. Em todo momento que eu falava paizinho, ele tava lá. Ele nunca deixou de comparecer. Ao contrário dos homens, né, que hoje prometem as coisas e não cumprem, né? Ao contrário das pessoas que prometem amor e não nos dão. Ao contrário das pessoas que prometem verdade e não são. Meu pai foi um dos homens mais honrados que eu já conheci. Como pai, não posso afirmar como marido, que ele e minha mãe tiveram as divergências dele, entre eles, né? Mas como marido, por exemplo, eu não sei, não posso afirmar, mas enquanto pai, ele foi presente. Ele foi maravilhoso, ele é presente, ele é maravilhoso, né? Não quero falar disso no passado, porque eu acredito que ele vai sair dessa, né? A minha fé, ela resgata o meu coração mais que tudo. Então eu queria dizer pra você que tá passando por essa situação hoje na sua família, que tá passando por essa roda gigante de sentimentos, né? Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. Um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia tá feliz, outro dia nem tanto. É uma corrente de muitas coisas, né? Meu pai, ele é um homem maravilhoso, é um homem com muito caráter, que sempre cumpriu aquilo que prometeu, sempre. Da forma dele, ele sempre cumpriu aquilo que prometeu, ele nunca deixou de ser pai. Eu vou fazer 41 anos esse ano e ele nunca deixou. Se eu falasse pra ele, pai, eu estou precisando, ele do quê? Me fala que eu tô indo agora. Quando eu morava em Caldas Novas e eu precisava de qualquer coisa que eu não dirijo na rodovia, ele estava pronto, né? Então, às vezes as pessoas não entendem que nesse momento eu tô pra baixo, eu tô sem condições de conversar ou de dar alegria para os outros, né? Eu estou tentando conviver com o que tá aqui dentro de uma forma em que eu vou transformar isso, né? Ontem mesmo foi isso, que ontem saindo da visita, a moça tava chorando desesperada porque o avô dela tinha acabado de dar uma parada cardíaca. Aí eu engoli meu choro e fui ajudar ela, né? E ela me abraçava, ela falava, ele vai morrer, né? E eu vi meu pai também acontecer isso, ele vai morrer. Eu falava assim, não, tudo a seu tempo, né? Tudo ao tempo de Deus, né? Então eu gravei esse vídeo hoje para falar para vocês que nós psicólogos passamos por dores iguais a de qualquer um, né? Porque tem gente que fala assim, vocês dão conta, não dão, não. Vocês são fortes, não somos, não. Quando é na nossa família, quando é com as pessoas que amamos, nós somos iguais a qualquer um de vocês, né? A gente sente da mesma forma, a gente sente a dor, a gente para a dor, né? Tem uma linda que é a Uyara também, a Uyara tá com o esposo lá no UTI, ela tá vivendo o mesmo que eu tô vivendo. É uma montanha russa de sentimentos, né? Você fica torcendo para que um dia seja bom, que aquele dia ele consiga respirar, que aquele dia ele consiga passar o dia bem, né? E que ele saia daquela UTI o mais rápido possível, porque ele tem um monte de infecção, um monte de coisa. Eu quero que ele saia dali. A vontade é de pegar ele no braço, carregar e sair correndo dali com ele, né? Meu irmão ontem falou, ele entrou andando. Eu queria que ele saísse andando, né? Essa doença é uma doença muito cruel. Então, se você pode proteger a sua família, se você pode transformar isso, né, em ajuda ao outro, se cuida. O meu pai pegou, a esposa dele tá curada, tá bem, mas ele não ficou bem.
Ele tinha comorbidades? Tinha, mas quem pode afirmar quem vai pegar, quem não vai? O esposo da Yara não tinha comorbidade, tá lá na UTI também. Sem poder, ele tem 41 anos, ele não consegue escrever, ele não consegue mexer a mão. Pensa meu pai de 72 anos. Então, a doença pode chegar na sua casa. Pensa. Quando você vai pra festa no final de semana, ver um monte de gente se aglomerar, pensa um pouco. Depois que abriu o comércio, começou a lotar de novo o hospital. A gente tá lá, a gente tá vendo. Ó, vai subir mais 2 pra UTI. Olha, morreu mais um. É o que eu escuto as enfermeiras falando. Olha, não, aquele morreu. Não, aquele outro morreu. Aí ontem a médica chegou pra mim e falou assim: olha, Virgínia, eu perguntei quando eu cheguei, meu plantão acabou, quando eu cheguei na quarta-feira de manhã, a primeira coisa que eu perguntei foi: o seu Renato faleceu? Por quê? Porque foi tão grave o que aconteceu com ele no final de semana que a médica perguntou: o seu Renato faleceu? Ela chega no quarto, ela fala pra mim: seu pai é um milagre. Porque ele ama viver, né? Ele ama a vida, ele ama os filhos, ele ama os netos, ele ama viver. Então o que ele faz? Ele tá tentando viver. Então, eu queria pedir pra você tomar cuidado com a sua família, tomar cuidado com as pessoas que você ama. A gente não sabe onde essa nhaca dessa doença vai entrar, né? A gente não sabe. E só depois que você tá lá dentro de uma UTI, todo dia, né? Um dia eu, um dia meu irmão. Um dia eu, um dia meu irmão. Aí a gente vai junto, porque não aguenta um ficar esperando a notícia do outro. E acaba que eu tô todos os dias no hospital praticamente, correndo risco também. Mas eu quero tanto ver ele, eu quero tanto tocar nele, eu quero tanto sentir. Então, se cuidem também, né? Se cuidem, transformem isso dentro de vocês, né? Se cuidem, se preservem. Né? Essa doença, ela não é brincadeira. Ela não é brincadeira. E eles ficam lá, naquele lugar frio, podendo ter a nossa companhia por 1 hora para ouvir a gente, sozinhos, né? É muito doloroso. Eles são muito guerreiros, muito guerreiros. Eles lutam, eles amam a vida. Então amem a sua vida também. Se preservem também, né? E voltando ao que eu falei pra vocês, o tanto que o nosso emocional reflete no nosso organismo, o meu em cólica renal, tem gente que tá aí com dor de cabeça, tem gente que tá com insônia, N outras coisas. Meu irmão tá com dor no estômago, eu também tenho tido muita dor no estômago. Então, assim, N coisas. O emocional, ele reflete de N maneiras diferentes. Isso vai mostrar o tanto que a psicologia, ela é importante na vida das pessoas, né? Eu falo que cada um daqueles parentes ali que estão esperando os seus amores, eles também têm que fazer um tratamento. Porque a gente vive tipo numa guerra, em que naquele dia, não, ele tá bem, tá vivo, não foi atingido. E na cabeça, a gente só não quer ouvir a notícia ruim, então a gente luta contra isso todos os dias, a gente pede proteção para eles todos os dias, né? Eu, inclusive, já pedi a Deus para trocar de lugar com ele, porque é um sofrimento muito grande, né? E como ele tá há muito tempo acamado, começa a ter feridas, mesmo com o maior cuidado do mundo. Você vê aquelas enfermeiras carinhosas, pelo menos com meu pai, tem uma enfermeira sobretudo a Kelly. Ela chega e fala: seu Renato, vou pentear seu cabelo, seu Renato, eu vou te virar, sabe? Com carinho, com amor. Então, tentem se proteger, tentem amar a vida, tentem amar vocês, tentem amar os seus familiares, as pessoas que vocês amam, né? Ah, minha mãe foi vacinada, minha avó foi vacinada, tá? Mas não é garantia. A gente não conhece essa doença ainda tão bem pra falar. Tá garantido, né? Ninguém tá garantido nesse mundo. Então se cuidem, só peço isso a vocês, se cuidem. Porque ver o seu maior amor, ver a pessoa mais importante, né?
lutando e você sem possibilidade de ajudar, de lutar junto, a única coisa que a gente pode fazer é chegar lá e falar, tamo aqui, né? A Yara faz isso todos os dias com o esposo dela, que já, graças a Deus, já tá melhorando. Eu tô aqui do seu lado, e às vezes ele fica impaciente porque ele quer conversar com ela, ele quer comunicar com ela. Então, assim, gente, vamos pensar, né? Quando vocês forem pra algum lugar muito cheio, vamos pensar. Eu sei que tá todo mundo querendo voltar à rotina, querendo voltar à vida normal, querer ir pra academia, mas vamos pensar. Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe quando será a sua vez, quando será a minha vez. Então vamos pensar, vamos ter um pouquinho de cuidado, né? Eu fico vendo, igual a Yara tá falando aqui, é angustiante. O marido dela tenta falar com ela e ele tá com a traqueostomia, ele não consegue. Pensa, você querer se comunicar com a pessoa e você não conseguir, você não ter força pra pegar no lápis pra escrever. Então, né, tudo que vem depois da doença, né, é muito doloroso. Então, vamos pensar, quando você for para uma reunião que tiver 50, 30 pessoas, você vai voltar para casa, vamos pensar para onde você vai voltar, vamos pensar com quem você vai se relacionar, vamos pensar. Porque a culpa do alastramento, infelizmente, é nossa, são as nossas opções, são as nossas escolhas, né? A gente não pode falar que com você não vai acontecer, né? Na minha família não vai. A gente já perdeu um primo, que foi o Clayton, sobrinho do meu pai, primo primeiro meu. E já perdemos amigos próximos, não próximos. Cada um perdeu de alguma forma alguém. Então vamos pensar, né? E aí eu vou ler um poema daquele livro que eu amo, Enquanto o Amor Não Vem, da Tia Lavanzan, para finalizar falando sobre o amor. Porque eu ainda acredito que é o amor que nos dá força. É o amor. E nessas horas as pessoas somem, viu? Somem, porque assim, é 2 meses acamado. Nos primeiros dias, aquele tanto de gente te ligando, aquele tanto de gente se importando. Depois as pessoas não se importam mais. E a gente fica meio que sozinho naquela luta diária, né? Querendo um abraço, querendo um conforto. E às vezes querendo confortar o de casa e não sabendo como confortar, né? Então nessas horas a gente sabe quem realmente ama a gente, quem realmente quer o nosso bem, quem realmente está disposto a ficar com a gente, né? E a gente entende quem são os verdadeiros. Nesse momento, a gente encontra quem é verdadeiro com a gente. Quem sabe entender por que você não foi trabalhar, quem sabe entender por que você não está conseguindo sair de casa, quem sabe entender por que você não atende um telefone, né? Tem dia que eu não quero nem olhar o telefone, essa é a verdade. E então, tenta entender o momento, esse momento nosso, esse momento de cada um de nós que tá travando isso. Vamos ser um pouquinho mais solidário, vamos ser um pouquinho mais amoroso. Sabe o que às vezes a gente precisa de você chegar e falar assim, eu vim aqui só pra te dar um abraço, só pra isso, mais nada. Eu vim te cobrar nada, eu vim só te dar um abraço, que eu acho que é o que às vezes a gente precisa, né? Porque vai passando os dias, a gente vai ficando mais e mais sozinho, né? E as pessoas falam, não, ele vai sair. Mas o viver aquilo dia a dia, né? Ir no hospital todos os dias é diferente, né? Eu falo que quando eu chego do hospital parece que eu não tenho força pra mais nada. A única vontade, aliás, tô faltando na academia horrores. A única vontade que eu tenho é de deitar e ficar ali, tentando lembrar de cada pedacinho que eu vi dele daquele dia, tentando lembrar de cada coisa boa que ele faz por mim todos os dias, né? Então esse foi um desabafo, foi pra dizer porque eu tava sumida também, né? E essa semana eu não consegui realmente trabalhar hoje, que é o primeiro dia da semana que eu estou trabalhando. Eu não consegui sair de casa essa semana, eu tava com muita dor, fui hospitalizada com cólica renal. Então assim, a gente sente cólica renal, a gente sente dor de estômago, a gente sente dor de cabeça, é um misto de um monte de coisa, né? Então a gente toma remédio
Eu, inclusive, tô tomando um remédio em excesso, parei um pouco. Então, dói o estômago, dói tudo. Então, vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Sermos um pouquinho mais humanos, né? E como profissionais, como psicólogos, somos totalmente humanos, né? Totalmente humanos, possíveis de erros, possíveis de quedas, somos humanos. Então é isso que eu vim, até para ajudar a minha amiga Yara também, que eu sei que ela tá passando pela mesma coisa, né? Ela tá lá sozinha todos os dias no hospital. Eu tenho o apoio do meu irmão, da minha cunhada, que tem... A minha cunhada tem sido maravilhosa, porque às vezes a gente tá nervoso, o meu irmão mesmo tá nervoso e ela consegue entender que a gente não tá falando por mal, que a gente tá realmente cansado, né? E acaba que ela que tá aguentando a gente, né, Ju? Obrigada, te amo. Amo você, tá? Muito. E é isso. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez pra eles e um dia de cada vez pra nós. Eu falo que é um dia de cada vez, porque cada dia eu tenho a chance de sentir a mãozinha dele, de olhar pro rostinho dele. Então, isso pra mim é muito, muito importante, tá? Obrigada pra vocês. E eu vou terminar... Só a manteiga derretida mesmo. Eu vou terminar com um texto, né? Está tudo perfeitamente arrumado. Está bonito. Você também. Você fez um bom trabalho. Chegou até o alto, até a suíte. O amor é lindo. Existem 2 mantras, orações, se preferir, que você pode levar para a suíte, para o amor incondicional. Eu tenho direito aos milagres, porque sou como Deus me criou para ser. Falando de novo para vocês, né? Eu tenho direito aos milagres, porque sou como Deus me criou para ser. Você é um milagre, e neste sentido, todas as pessoas, as outras pessoas também são. Te amo, Vanzão. Eu espero que Deus esteja agindo um milagre para cada um de vocês, tá? Um milagre para cada um que precisa disso. Então, eu tenho direito aos milagres porque sou como Deus me criou para ser. Você é um milagre e neste sentido, todas as outras pessoas também são. Um bom dia para todos, um excelente fim de semana e busquem a terapia, porque a terapia, ela é vida. Vem pra terapia, terapia é vida, tá? Beijo da Psi pra vocês. Yara, te mando o texto, tá? Beijo.